Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aberta e hoje nós vamos falar sobre a imagem. Né? A sua imagem comunica antes da sua voz. Presença, percepção, autoridade, tudo isso vai aparecer na nossa comunicação, através da nossa imagem. Então, alinhe a sua comunicação e seja mais valorizados. E hoje vocês vão entender aqui por quê. Bom, eu sou a Maria Ramos, trabalho com comunicação já há mais de 30 anos, é a minha formação, sempre trabalhei com comunicação, sempre tive muito interesse por essa área, desde pequenininha, e comecei trabalhando lá na Bosch, depois fui para congresso médico, fui palestrar, durante a pandemia conheci o online, né? A força do online, de estar levando aí o meu trabalho para pessoas de todo o Brasil, e não só do Brasil, tenho alunas hoje em Nova York, Alemanha, em Portugal, então, essa é a força do online. E o que qual que é o meu propósito, né, com esse trabalho de comunicação? Fazer você ter uma boa oratória, fazer você falar em público, sim. Mas, mais do que isso, fazer criar entendimento, fazer a sua voz ser ouvida, respeitada e admirada. Porque falar bonito, estar no palco, nem sempre é o desejo de todo mundo. Mas comunicar-se bem, para você fazer a sua voz ser ouvida e respeitada, é uma necessidade. A comunicação é uma habilidade natural, a gente já nasce com ela, mas a gente precisa desenvolver. E a gente não aprende isso na escola. Deveria, mas não aprende. E então a gente cresce e a gente tem que se virar. E o que acontece é que a gente vai perdendo a nossa voz ao longo dos anos. Né? A gente vai. As coisas vão acontecendo, a gente vai se intimidando, vai ficando com receios, e aí quando a gente vê, a gente já não está mais se posicionando, não está conseguindo fazer as negociações necessárias. Então, o meu trabalho, ele é principalmente para trazer voz para as pessoas, ajudar as pessoas a serem ouvidas e respeitadas. Bom, vamos voltar um pouquinho para a nossa aula anterior. Na semana passada, falamos sobre posicionamento. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de imagem. Né? O posicionamento é aquele lugar que você ocupa na mente das pessoas. Né? Então, não depende do que você fala, depende de como o outro entende. Por isso, a gente falou de planejar a comunicação para você mostrar o que você acha interessante, o que você precisa, para que o outro faça uma leitura correta, né, de você. E hoje nós vamos falar sobre a imagem, e isso tem muito a ver com o posicionamento, porque a maneira como você se apresenta é a maneira como vai criar uma mensagem para o outro. Porque tudo em nós comunica, o tempo todo. Então, assim, não adianta você falar, eu não vou, não quero. Não. Você já está comunicando. Às vezes, a sua ausência de fala, de presença, comunica o seu medo, a sua frustração, comunica o seu despreparo. Então, quando você não se posiciona, você já está se comunicando. Então, a comunicação, ela acontece o tempo todo. Independente de você querer ou não, você já está se comunicando. O outro, né, a pessoa que te vê, ela já está fazendo uma leitura, assim como a gente faz uma leitura. A gente olha para as pessoas, para as coisas, para os lugares, e a gente faz uma leitura. E isso hoje vai ficar claro aqui. Então, muito antes de falarmos diretamente com o nosso ouvinte, né, de fazer a troca ali da mensagem, nós já estamos comunicando com ele através da nossa imagem e da nossa linguagem corporal. Então, veja como é poderoso a imagem na comunicação. Quando você vê alguma coisa, aquilo automaticamente já te comunica algo. Por isso, e que existe, né, aquela frase que um gesto, né, comunica mais que 1000 palavras. Né? Às vezes você diz uma coisa, mas você está fazendo um gesto, está
tendo uma expressão que comunica outra. Então, veja, o nosso cérebro ele faz essa leitura do todo, né? Antes mesmo de ouvir. Quantas vezes você está num lugar, numa palestra, numa reunião, entra alguém, você nunca viu a pessoa, mas você já olha para aquela pessoa e você faz uma leitura. E muitas vezes você gosta ou não gosta da pessoa, sem falar com ela. Então, isso acontece em relação a nós também. Veja, a nossa comunicação, ela acontece com o todo, né? Tudo em nós comunica. A roupa que você está usando, a cor, a maneira como você está mexendo a sua boca, tudo. Então, 7% da nossa comunicação é expressada através da nossa fala. Não é que a fala não é importante, não é isso. Quer dizer que quando a gente está se comunicando, a nossa expressão, através da fala, ela é captada 7%. 7% do todo é através da fala. Então, a gente tem ali 93% da nossa comunicação que é expressada através das outras coisas, do tom de voz, dos gestos, da fisionomia, da nossa imagem. Então, a imagem ela é extremamente impactante na nossa comunicação, porque antes mesmo de você falar alguma coisa, você já cria um sentimento no outro, né? Quando a gente entra num lugar e a pessoa nos vê antes mesmo de comunicar, de você fazer a troca, você já cria um sentimento. Assim como a gente também, a gente olha para alguém, eu nunca vi na vida, mas eu não gostei. Por que você não gostou? Você entra em um lugar e você fala assim, nossa, mas nossa, não gostei. Senti nojo aqui, tá sujo. Então você olha e você faz essa avaliação. Então a imagem, ela é extremamente importante na comunicação. E a nossa relação com a imagem, ela é primitiva, ela é de sobrevivência. Só de olhar, a gente consegue avaliar se um alimento está bom ou não, né? Se você olha para essa maçã, você consegue avaliar se está bom ou não. Você olha para um lugar e você já faz aquela avaliação, se ele é agradável, se ele não é. Então, veja, o antes e o depois, né, dessa obra, o mesmo banheiro, e a gente consegue rapidamente, só olhando, fazer uma avaliação. Qual que está melhor? Qual que me encantou mais? Qual que eu gostei? Então, a imagem, ela nos impacta não só em relação às pessoas, porque tudo está comunicando. Lembra que eu falei? Tudo comunica o tempo todo. Então, a comunicação, ela acontece independente da gente planejar, desejar. Né? E isso acontece com as pessoas. Quando você olha para alguém, o nosso cérebro, ele é muito poderoso. Ele capta coisas que a gente muitas vezes nem sabe. E a gente vai fazer essa avaliação automaticamente. Então, aqui, o que a gente está olhando? Uma pessoa normal, sadia, e uma pessoa com sinais de um resfriado. Quando a gente vê isso, automaticamente você tem aquela repulsa. Nossa, eu não gostei. Às vezes a pessoa não está bem, a pessoa está, sabe, ela está com uma expressão mais caída. Veja que é sutil, mas o olhar está um pouco mais fechado, mais avermelhado. A boca, ela está fazendo uma curva para baixo, né? Enquanto que o outro lado, ele está vivo, ele está alegre. Isso a gente consegue perceber nas pessoas. Mas não é só isso. A gente olha para o todo. O nosso cérebro, ele busca harmonia. Então, veja. Quando a gente olha para alguma coisa, mas hoje falando principalmente das pessoas, primeiro, a gente tem uma avaliação que é o nosso instinto de sobrevivência. Nós sempre, né, o nosso cérebro sempre vai buscar trazer uma segurança para a gente. Então, ele vai olhar, nós olhamos para alguma pessoa e a gente vai sempre fazer essa leitura de é seguro ou não é seguro. Então, os sinais de doença, de desorganização, aquilo que você não entende, comunica algo ruim, né? Só depois é que a gente sente, né? O que eu senti? Nossa, não gostei. Senti uma repulsa. Às vezes a gente nem sabe dar o nome do que a gente está sentindo, né? Mas
não está batendo, não está legal, você já risca aquela pessoa. E só depois a gente começa a fazer realmente uma avaliação, pensando, né, usando ali a razão. Então, veja como a imagem, ela pode impactar, né? A nossa imagem, ela pode dizer coisas sobre a gente que a gente nem está imaginando, né? A sua postura ali largada, né? A sua expressão desanimada, aquilo está comunicando algo. E a gente nem sabe muitas vezes. E não é só isso, né? Tudo que a gente coloca ali como adorno, como vestimenta, roupa, acessórios, tudo comunica algo também. Às vezes você usa um símbolo que você nem sabe o significado. Aí chega alguém, nossa, está usando ali o símbolo não sei o que. A pessoa conhece aquele símbolo, está comunicando algo para ela. Então, tudo comunica algo o tempo todo. E muitas vezes, né, a gente está comunicando aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não gostaria. Então, quantas vezes você se sente um leão, né? Ou então você está se sentindo um cordeirinho, mas você está comunicando outra coisa. Então, aqui, veja, tem a imagem do leão, né? Ele é um leão, mas ele olha no espelho e ele vê o quê? Um cordeirinho. Né? Se você se sente um cordeirinho, você vai passar isso na sua expressão. Você vai comunicar isso. Muito do que está dentro de nós, a gente transmite através da nossa comunicação. Se você está inseguro, você passa a sua insegurança. Se você está alegre, você passa a sua alegria. Se você está positivo, você transmite isso na sua comunicação. Então, muitas vezes, o cordeirinho, né, a pessoa que está ali, né, ela pequenininha, mas ela está se sentindo grande, ela vai passar isso na sua comunicação. Ela se preparou, ela está bem, ela está feliz, ela passa isso na comunicação. Então, a comunicação, ela é incrível, porque muita coisa, né, que está dentro da gente passa através da comunicação e às vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe. E às vezes você olha para alguém, você faz essa leitura também. Nossa, adorei aquela pessoa. Mas por que você adorou a pessoa? Aí você olha, faz uma, não sabe exatamente por quê. Pode ser porque ela passou uma vibe positiva, porque ela estava animada, ou porque ela estava preparada. Então, a comunicação, ela tem muito a ver com a imagem, porque muito de nós é comunicado através da expressão, do que a gente usa, do sentimento que a gente tá no momento, né? Então, assim, por isso que eu falo tanto da gente se conhecer, da gente se preparar e da gente desenvolver a comunicação. A comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida para você atingir os seus objetivos. Você nasce, você tem ali um desenvolvimento da comunicação e, de repente, aquela comunicação não serve mais. Não é o suficiente. Não é que não é boa, que isso também não é uma coisa legal de que eu vejo hoje as pessoas falando, você tem uma comunicação ruim, né? Quando que a sua comunicação é ruim? Falei na semana passada. Quando você passa a mensagem e você não é ouvido, você não é respeitado. Aí você tem realmente uma questão para ser desenvolvida, né? Para ser resolvida. Porque se você não está sendo ouvido, não está sendo respeitado, a sua comunicação não está legal. Você fala, vai arrumar seu quarto, né, lá para o seu filho. E nada acontece. Preciso disso aqui para hoje, né? Temos que bater a meta. Estamos com essa questão aqui, temos que vender e nada aconteceu. Cadê o engajamento? Cadê a motivação? A sua comunicação não foi eficiente. Você não conseguiu provocar no outro a ação que você precisava. Entende? Então, aí que você avalia se a sua comunicação é boa ou ruim. Não é, eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo, eu tenho que estar simpáticozinho, eu tenho que estar o tempo todo equilibrado. Depende. Se a pessoa está te tacando pedra, você vai estar sorrindo para ela? Se você está sendo desrespeitado, você vai baixar a cabeça? Então, nós vamos ter uma aula
ainda esse mês, que nós vamos falar da assertividade, que é o equilíbrio entre ser agressivo e ser passivo, né? Porque isso também vai impactar a sua imagem. Às vezes, você precisa ser mais agressivo. Às vezes, você precisa ser mais passivo, acolhedor. Você vai ali falar com seu filho, ou então um colega, vai passar uma instrução, vai fazer uma demissão. Então, assim, depende da situação. O importante é você saber como que está a sua comunicação e você fazer os ajustes e planejar. Hoje eu vou falar com fulano e eu vou ter uma postura mais agressiva, mais passiva. E você faz esse planejamento e você consegue realmente colocar a sua expressão de uma forma que ela tenha mais qualidade e o outro consiga entender perfeitamente aquilo que você deseja. Então, é para isso que a comunicação serve, para criar entendimento, para fazer a sua voz ser ouvida, para fazer você ser respeitado. Porque não adianta você falar, me respeita. A pessoa vai te respeitar? Nem sempre. Então, você tem que organizar a sua comunicação para que aquilo se torne realmente uma realidade. Então, vamos lá. Quando a comunicação não está alinhada, né, com quem você é e com quem você deseja transmitir, o seu valor, ele também diminui, né? Porque a pessoa, você não é percebido pelos outros como uma pessoa, às vezes, uma pessoa que tem o valor que você realmente tem. Então, você é muito preparado tecnicamente, nossa, aquela função lá, eu poderia estar lá, eu poderia fazer, eu estou preparado. Mas, às vezes, você não comunica isso. A sua imagem, a sua expressão não está comunicando. Por isso, a importância da gente alinhar a comunicação, para a gente passar essa mensagem de forma que o outro entenda logo de cara o que eu realmente preciso, o que eu desejo. Olha que incrível que é a comunicação. Uma mudança de postura, um ajuste, porque às vezes a gente acha que tem que mudar tudo. Não é verdade. Não tem que mudar quem você é. Os ajustes muitas vezes são pequenos. Quando eu faço uma avaliação de comunicação, né, que eu tenho avaliação, faço avaliação, e aí eu faço um diagnóstico, e às vezes as pessoas ficam surpresas, né? Nossa, mas eu achei que eu tinha que mudar tudo na minha comunicação. Claro que não, você vai ser outra pessoa. Você tem uma essência, uma história, né? Sotaque, muita gente acha que tem que mudar sotaque. Houve uma época, quando eu comecei a estudar comunicação, que os atores, né, jornalistas, eles faziam um treino com fono para tirar sotaque. Né? E eu sempre fui contra. Como assim? Você está tirando a essência da pessoa? A pessoa tem uma história. Né? Você nasceu em um lugar. Então, assim, você não precisa deixar de ser quem você é para ter uma boa comunicação. Existem outros elementos na comunicação que vai te ajudar a fazer a sua voz ser ouvida, a ser respeitado, a se posicionar. Né? Inclusive, cada pessoa tem um tempo. Né? Às vezes, uma pessoa ela precisa ali de 6 meses para fazer um desenvolvimento completo da comunicação, mas tem pessoas que precisam de 2 anos, né? Porque o processo de entendimento, de aprendizado, o tempo disponível que cada um tem é diferente. Cada pessoa está vivendo a sua batalha todos os dias. Né? Então, a gente não pode se espelhar muito pelo que o outro conseguiu, pelo que o outro faz, como ele faz. A gente tem que encontrar o nosso próprio jeito. E então, vamos lá. Qual é o custo, né, invisível, que a gente não fala, né? Que a minha comunicação é que está me atrasando. Né? Então, assim, qual é o custo invisível de ter uma comunicação desalinhada? Gente, tá aqui, ó. Ideias que não são ouvidas. Quando a sua comunicação está desalinhada, sabe? Você não consegue passar o seu valor, você não comunica ali a sua essência. O que acontece? A sua imagem, ela não condiz com o que você é, ou com o que você gostaria de passar. O que acontece? Então, as ideias não são ouvidas, né?
a sua competência, ela não é percebida logo de cara. Às vezes você tem que fazer um esforço, você fala, nossa, eu já falei isso na reunião, aí vem alguém e fala, e, não, você tem razão, nossa, é isso mesmo, mas eu acabei de falar isso, por que que você falou, não foi nem ouvido, e a outra pessoa veio, falou a mesma coisa, e de repente ela foi acatado? Porque não é só o que você fala, é a maneira como você fala. O todo como você expressa, ele vai ser percebido pela outra pessoa como algo importante ou não, urgente ou não, entende? Então, quando a gente não está alinhado com a comunicação, essas coisas começam a acontecer. Né? A nossa autoridade não é reconhecida. Você fala, arruma seu quarto, deixa pra lá, a mamãe falou, mas a mamãe sempre fala, meu chefe, não sei o quê. Então, assim, a nossa autoridade vai caindo. A gente não é reconhecido logo de cara, né? As oportunidades não chegam, né? Você quer muito aquela promoção, você falou para o seu chefe que você está pronta, que você está preparada, e de repente chegou alguém ali, não tem nem 6 meses de empresa. Eu estou com uma aluna assim, agora ela está na empresa já há 4 anos, já tem todas as especializações necessárias, né? E está esperando uma promoção para uma vaga específica, né? E de repente essa vaga apareceu e ela tá lá esperando, entrou uma pessoa nova no time, né? A vaga já estava aberta, quer dizer, ela já ela percebeu que a vaga não seria dela. Falou assim, não, até agora não me chamaram, né? Não, vamos esperar o momento certo. Ela, então, aí de repente entrou uma pessoa, 6 meses ali na empresa, a pessoa pegou a vaga. Essa vaga que ela sempre, né, desejou, foi para outra pessoa que tá 6 meses na empresa, ela está lá há 4 anos, ela sabe tudo da empresa, ela está preparada. E aí, quando ela chegou para o chefe, falou assim, nossa, eu estou aqui há 4 anos, eu estou esperando essa vaga, e de repente chegou uma pessoa que tem 6 meses, nem passou por todos os treinamentos que eu passei, e ficou com a vaga, eu preciso entender o que está acontecendo. Qual foi a resposta dele? Nossa, mas eu não sabia. Nossa, eu nem sabia que você estava preparada. Eu acho que teve um ruído aí na nossa comunicação. E aí ela veio fazer agora o treinamento de comunicação e realmente teve ruído na comunicação. Ela achou que estava passando todo o conhecimento, toda a autoridade, mas o outro não estava percebendo. Então, às vezes, é essa situação. Você é um leão, você sabe que você tem ali toda a capacidade, toda a competência, mas você não está passando isso, o outro não está percebendo. Entende? Porque a comunicação é uma troca. Então, eu sempre falo, o custo invisível de você ter uma comunicação desalinhada vai trazer atrasos para a sua vida, vai trazer desentendimento, vai trazer distanciamento, vai levar para longe as oportunidades, as promoções. Quando a sua comunicação não transmite o valor que você tem, o mercado não percebe o seu valor sozinho. Então, não vai ter uma mágica, né, uma mágica. Olharam para mim e viram, né, o quanto eu sou boa, o quanto eu posso, o quanto eu sou competente. Não acontece isso, gente. É a gente que tem que comunicar. Então, isso aqui é o custo invisível. Mas, hoje, existem pesquisas, né, que já falam sobre o alinhamento da comunicação, sobre o poder da imagem. E a gente já sabe que a imagem, quando não está alinhada com a sua comunicação, ela influencia na percepção do seu valor. E pessoas que são percebidas com qualidade, pessoas que são entendidas como mais bonitas, mais alinhadas, elas podem ter até 20% a mais, né, de remuneração. Elas são 20% a mais valorizadas. Mas isso não é só 20%. Tem muito mais coisa. Mas isso aqui é uma pesquisa, já existe comprovação de que pessoas que impactam logo de cara, pessoas que são consideradas mais bonitas, né,
Porque às vezes nem é a beleza, mas a presença da pessoa. Pessoas que se comunicam melhor, elas de cara, elas já passam a ser mais valorizadas 20%, passam a receber 20% a mais. Então, veja como uma comunicação desalinhada, ela pode impactar a sua vida, né? Não se trata de estética superficial. Se trata de percepção de valor, se trata de como o outro enxerga você. E o outro enxerga você com o que você transmite através da sua comunicação. E a comunicação não é só o que você fala, é o todo. E passa pela imagem, pela sua expressão, pela sua linguagem corporal. Então, isso é que tem que ser alinhado para você poder ter os resultados que você quer. Então, veja, aí a gente consegue ter já custo visível, né? Eu falei do custo invisível, né, da sua comunicação desalinhada. Mas agora, como a gente já tem pesquisas falando sobre o impacto da comunicação, da imagem da comunicação, hoje a gente consegue fazer uma conta rapidinho aqui. Então, imagina, se você tem um salário de 6 mil reais, mas você está com a sua comunicação desalinhada, então, você está sendo 20% desvalorizado ali no mercado. Então, se você tem um salário de 6 mil, você poderia estar ganhando 7.200, né? O que isso representa durante o ano? 14 mil reais você está deixando na mesa. E isso vai impactando em várias formas, né? Se você tem ali uma promoção, como acontece com essa minha aluna, ela está na empresa há 4 anos. Desde que ela entrou na empresa, ela falou, eu vou me preparar para essa vaga. A vaga surgiu, estava lá na mesa por 8 meses e ela não conseguiu a promoção. Chegou uma pessoa, 6 meses na empresa e conseguiu a promoção. Veja, se ela tivesse já alinhado a comunicação dela, em 8 meses ela teria dado um salto e aumentado o salário dela e várias outras coisas. Então, o custo de ter uma comunicação desalinhada, ele não é só invisível, ele é visível e ele pode ser contabilizado, como eu estou mostrando aqui para vocês hoje. Porque se você pode ser valorizado pelo que você passa através da sua comunicação, cara, vamos arrumar isso. Vamos melhorar isso. Se você não está conseguindo engajar o seu time, o custo é visível, porque você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, né? Se você não está influenciando a sua equipe, não está conseguindo motivar a sua equipe, a sua mensagem não está chegando como deveria, eles não estão percebendo você, né? Se aquela mensagem que você passou era urgente, ela não foi percebida como urgência, você está deixando dinheiro na mesa. Porque a equipe não está dando o seu melhor, porque alguém não está te valorizando, não está pagando o que você deveria receber. Enfim, de várias formas você pode quantificar isso. E não ficar só nessa ideia de que a comunicação é importante, né, porque eu vou ter melhores resultados. Quais são os resultados que você pode ter alinhando a sua comunicação? Aumentar 20% do seu salário, vender mais, a sua equipe você vai conseguir motivar. Então, se hoje você vende 10, você pode, de repente, começar a vender 20, 30, 40? Quanto que a comunicação está impactando no desenvolvimento da sua vida? Né? Se você leva, sei lá, 1 ano, dependendo do que você trabalha, 2 meses, 1 mês para fechar um negócio, de repente com uma comunicação alinhada, né? Eu faço treinamento com corretores e eu tenho alunos que falam assim, nossa, antes eu demorava 3 meses, 2 meses para fechar um negócio e hoje em 15 dias eu fecho. Cara, isso você consegue quantificar. Quanto dinheiro você estava deixando na mesa? 1 mês para fechar um negócio, de repente passou para 15 dias, metade do tempo de dedicação, né? Então, a comunicação, ela é impactada pelo todo, né? Tudo em nós comunica o tempo todo. E a gente pode saber o que eu estou comunicando e o que eu quero comunicar. O que eu quero que o outro perceba logo de cara.
O que eu preciso que o outro entenda. E eu posso fazer o trabalho de alinhamento da minha comunicação para que isso aconteça. Então, a sua mensagem, ela fala antes, né, da voz. Essa é a chamada da nossa aula. Porque isso realmente é o que acontece. Antes de eu falar o que eu preciso, eu já estou comunicando. Então, se eu preciso alinhar a minha comunicação, né, entender o que eu vou passar, qual é o conteúdo, né, que a gente fala sempre que tem que arrumar o conteúdo, não é só o conteúdo que eu preciso alinhar. É também a maneira como eu vou passar esse conteúdo. E o todo em mim, porque o tempo todo eu estou comunicando. Às vezes você entrou na reunião, você falou, você se preparou, você falou o que você desejava, tal, só que você sai da reunião e daí não está mais na reunião, você relaxa, só que você continua passando uma mensagem, né? As pessoas, elas estão olhando, saiu da reunião, ela arrancou o sapato, fez isso, fez aquilo, alguma coisa que passou uma mensagem que você não gostaria. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Bom, aqui a comunicação vai além das palavras, né? Ela cria uma compreensão quase instantânea sobre a sua presença, personalidade e competência. Então, veja, o que você fala é muito importante, mas o todo comunica. 7% é expressado através da fala. E os 93%? Por isso, a importância de alinhar a comunicação para você passar o que você realmente deseja. E aí, eu pergunto para vocês, a imagem que você transmite é a que você deseja? A comunicação, né, a sua comunicação, ela representa quem você realmente é? Está alinhada? Porque, às vezes, essa falta de alinhamento é que está causando no outro uma interpretação errada. É que está fazendo com que as pessoas não vejam o seu potencial, né? Então, alinhar a comunicação tem esse impacto na nossa vida. Melhorar a imagem pessoal, que hoje nós estamos falando de imagem, é uma estratégia para se comunicar melhor, para você ser percebido logo de cara do jeito que você gostaria. E não precisa mudar tudo, sabe? A gente não está falando aqui de marca, de roupas, não. Vocês viram que a nossa comunicação, nossa primeira avaliação, ela é feita automaticamente. Ela é feita com essa avaliação da harmonia. Né? Então, assim, não se trata de usar coisas caras, de estar todo empetecado. Às vezes você está até usando coisa cara e aquilo está comunicando algo ruim, né? Então, para que você evolua nesse sentido, o que é necessário? Aprimorar a percepção visual de si mesmo. É você entender o que eu estou comunicando. Porque às vezes você acha que é um leão, está comunicando aquilo, mas não está. Você está comunicando que você é uma ovelhinha. E às vezes você é uma ovelhinha, mas você está comunicando um poder que você nem está entendendo. Né? Tem gente que chega em todos os lugares rapidamente atendido, tal. Por quê? Né? O que aquela pessoa tem? Ela tem um alinhamento na comunicação. Ela está conseguindo fazer a mensagem dela ser percebida logo de cara, com o que ela realmente quer. Então, assim, a primeira coisa é você ter essa percepção, você entender como que eu estou me comunicando, como que é a minha comunicação hoje, o que as pessoas estão percebendo de mim. Porque se você não sabe, como que você vai fazer os ajustes? Por isso que o meu trabalho, ele começa nessa avaliação de como que está a sua comunicação, depois a gente vai desenvolver essa comunicação, entender qual que é o seu objetivo, o que você deseja. Por isso que eu tenho a consultoria, porque na consultoria a gente resolve coisas pontuais. Eu vou fazer um podcast. Lá no podcast eu quero que as pessoas percebam isso. Vamos fazer ali o treinamento para resolver isso. Não, eu quero fazer um desenvolvimento completo da minha comunicação. Quero entender como que eu estou me comunicando. Vou me separar 6 meses e fazer esse desenvolvimento. Ok, vamos para uma mentoria. Mas eu não quero fazer a mentoria. Então, assim, aqui nós trabalhamos de várias formas, mas o propósito é esse.
É você entender como você se comunica, alinhar essa comunicação para que a outra pessoa consiga perceber logo de cara aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Entende? Então, pequenos ajustes, né, geram grandes impactos na percepção. Na primeira impressão, né, alguns sinais comunicam valor imediato. Então, eu já vou passar para vocês aqui algumas coisas rapidinho, né? Se você já quer prestar atenção nessa comunicação, na sua imagem, começar a fazer esse alinhamento, você pode pensar nesses 3 pontos. A aparência saudável, né? A energia física é algo que comunica logo de cara positividade, né? Faz uma comunicação boa sobre você. Porque ninguém vai, assim, as pessoas não vão olhar, né, para uma pessoa que está ali derrotada, está se sentindo derrotada, está passando uma comunicação ruim, doente, e vai achar aquilo algo bom. Então, a aparência saudável e uma energia positiva é algo que comunica coisas boas logo de cara. Postura positiva, né? Se você está com o peito aberto, né? Você está com uma postura de encorajar, que encoraja, isso também já traz ali um ponto positivo para a percepção do outro. Né? Então, se você está sempre, sabe, desmaiando ali, cabeça baixa, isso não vai fazer com que o outro entenda que você tem um alto valor. E assim, e não adianta falar, mas eu sou assim mesmo. Então, você vai continuar sendo percebido dessa forma. Né? E tudo bem, se esse é o seu desejo, entende? Que assim, não, eu quero continuar com essa postura, ok, mas se você quer uma promoção, se você quer aumentar salário, você quer engajar sua equipe, você tem que estar atento se você está passando essa positividade também, né? A outra coisa que também tem impacto, expressões, né? Leve, receptiva, confiante, né? Como que você vai passar para o outro, fazer com que o outro entenda que você tem ali a qualidade, passando negatividade, com uma expressão ruim? Então, às vezes, né, os detalhes, eles começam a fazer diferença naquilo que a gente deseja alcançar. Por isso, é que as pessoas falam que o sorriso abre portas. Porque, lógico, o sorriso, né, quando a pessoa sorri, o sorriso, ele é ele traz positividade, né? Quando a pessoa está sorrindo, ela mostra que ela não está ali tão preocupada, desesperada, né? Pelo menos a gente faz essa leitura, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela sorri, o outro se abre com mais facilidade para entender a mensagem que ela vai passar. Então, por isso que o sorriso tem um poder de magnetismo quando você vai se comunicar. Então, veja, a percepção inicial, ela não é sobre perfeição, é sobre coerência entre a imagem, a presença e comunicação. Então, quando a gente começa a ter coerência, né, a gente começa a criar uma percepção, porque a nossa comunicação depende do que o outro está entendendo. Para você criar criar uma percepção positiva no outro, você não precisa ser perfeito, né? Mas você precisa começar a ter uma coerência entre a sua imagem, a sua presença e o que você vai comunicar, o que você vai, de fato, passar ali na sua mensagem. E aqui eu trouxe alguns modelos para vocês, ok? Então, veja, muito além da moda e das marcas, né, de marcas, o primeiro aspecto observado é o de sermos ou não asseados, limpos, cheirosos. Lembra que eu falei? O nosso primeiro impacto, né, a nossa primeira visão sobre o outro, sobre o lugar, o que o nosso o cérebro faz ali a avaliação? Se é seguro para você. Então, ele vai olhar essa harmonia. A gente nem se dá conta, mas a gente faz isso o tempo todo. Então, veja, se você olha para uma pessoa, né? Esse cara participou de um estudo, né? Eles pegavam pessoas da rua, iam lá
e davam um banho nela e mudavam ali a aparência dela. E depois, o antes e o depois. Qual pessoa você conversaria, você cumprimentaria? Né? Se esse cara te passar uma mensagem, você vai ouvir? Muita gente respondeu que não. Mas todas as pessoas responderam que ouviria, cumprimentaria a segunda pessoa. E é a mesma pessoa. E aqui nem teve treinamento de comunicação. Aqui o impacto é visual mesmo. Então, veja como a imagem ela impacta a nossa vida. Né? Às vezes a gente não dá tanta importância. E às vezes a gente dá importância demais. A gente acha que tem que usar coisas caras, que tem que usar coisas que chamem muita atenção. E também isso não é o necessário. Para você ter uma boa comunicação, não é necessário usar coisas caras, não é necessário se empetecar tudo. É necessário o quê? Ter essa harmonia. Né? Então, aqui, agora falando do equilíbrio da imagem. Veja, a menina, ela está usando a mesma roupa. A mesma roupa. Mas a maneira como ela combina no primeiro bloco não dá a ela, né, não favorece a percepção do outro, né, a pessoa que está, quem olha, não vê ali algo harmonioso, algo que chame a atenção. Ela está normal, né? Sendo que o segundo bloco, ela já colocou algumas coisas, alguns elementos que favorece uma percepção positiva logo de cara. Você vê, ela não mudou quem ela não mudou. As roupas são as mesmas, são pequenos ajustes que fazem essa diferença na forma como o outro está te enxergando e está te interpretando. Como o outro está te entendendo. Né? Então, veja que ela já colocou, ela marcou a cintura, ela colocou o penteado, ela soltou o cabelo, né? Ela usou ali a feminilidade. Ela colocou uma terceira peça, cobriu os ombros, mas ao mesmo tempo ela marcou cintura. A calça, ela trocou, ela diminuiu um pouquinho, mostrou um pouco mais de pele, alongou a silhueta e colocou um sapato que comunica um pouco mais de autoridade. E ela marcou a boca com um batom vermelho. Quando você está com batom vermelho, com o rosto iluminado, isso é sinal de saúde. Então, vejam, são coisas que passam logo de cara positividade, energia boa, e que vai fazer a pessoa olhar e, nossa, legal, gostei, está harmonioso. Você já não tem aquela rejeição, né, que, ai, nossa, não gostei, ai, achei que não está legal. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. E é isso que fazem com a gente o tempo todo. Então, assim, por isso é que eu falo que os ajustes muitas vezes são simples, você não precisa mudar tudo. São detalhes que vão comunicar coisas que às vezes você não está sabendo. Então, gente, esteja ciente. Tudo em nós comunica. Tudo em nós, o que a gente usa, né? O que eu falo, está comunicando, mas tudo, a maneira como eu falo, o que eu uso, tudo comunica algo o tempo todo. E é possível, né, planejar essa comunicação. Então, planeje a sua comunicação, alinhe a sua comunicação, entenda o que você está passando, para você poder realmente usar essa ferramenta incrível que a gente tem a seu favor. Né? E você pode começar com esses pequenos ajustes, alinhando a sua imagem. Nossa. Mas eu digo para você que não é preciso um milagre para isso acontecer. Para alinhar a sua comunicação, você começar a ser percebida logo de cara, você com o valor que você tem, né? Você começar a fazer sua voz ser ouvida, respeitada. Existe um processo, a comunicação é um processo. Né? Essa troca de mensagem, a maneira como a gente olha, entende o outro e o outro nos entende, ele é um processo. Né? Você não precisa de um milagre para ele acontecer, ele já está acontecendo. Com os ajustes certos, você passa a ser percebido da forma como você realmente gostaria,
da forma como você precisa. Né? Então, o desenvolvimento da comunicação, ele não acontece de forma aleatória também. Né? O desenvolvimento da comunicação tem um caminho estruturado para que isso aconteça. Então, envolve consciência, alinhamento, presença e expressão. Por isso que eu trabalho aqui na MAR com a avaliação, né? Nós temos a avaliação da comunicação. Né? Como que você se comunica? Você tem que entender. Você tem que entender. Se eu vou fazer um trabalho com você, eu tenho que fazer sua avaliação, entender como que você está se comunicando. Né? Como que é a sua comunicação hoje? E qual é o seu objetivo? Por que você quer melhorar? Ah, eu quero ser mais sensual. Porque, assim, veja, não existe uma coisa certa ou errada na comunicação. Existe o que você precisa, o que você deseja. E, às vezes, o trabalho da comunicação é para te dar mais autoridade, é para trazer mais espontaneidade. Então, é para, enfim, para mostrar aquele lado que para você é importante. Você quer ser percebida como aquela pessoa alegre, ou aquela pessoa séria, ou aquela pessoa sensual logo de cara. Ok? E daí nós temos o destrave, porque quando a pessoa é muito travada, ela ainda não está usando a sua comunicação. Eu tenho o destrave, que é o curso que eu tenho o desafio do destrave, que em 7 dias você destrava a sua fala, você começa a passar a mensagem, você consegue fazer um pitch. O raio-x da comunicação é um curso completo, que vai desde a avaliação até falar em público. A gente tem ele totalmente online, para quem quer desenvolver, né, no conforto da sua casa, para quem quer fazer no seu tempo. Tenho ele com acompanhamento, com turmas que acontecem de tempos em tempos. E temos também a consultoria. A consultoria, como eu falei, resolve questões pontuais. Ah, eu tenho essa questão. Ah, eu vou pedir um aumento. Ah, eu vou participar de um podcast. É a consultoria. Consultoria, a gente faz a avaliação ali, entende o que você precisa, e aí você faz a consultoria, 2, 3 consultorias, resolve aquela questão. A mentoria, ela já é um processo maior, é um processo para o desenvolvimento. Então, é feito ali um diagnóstico e vai ser desenvolvido um plano de desenvolvimento da comunicação para você, individual, personalizado. Né? É diferente do raio-x. O raio-x é um curso que você vai fazer ele 100% gravado na sua casa, ou você vai fazer em grupo. Então, a mentoria é para aquelas pessoas que querem fazer o desenvolvimento individual e personalizado, né? Totalmente voltado para as necessidades dela. E isso sem pressa, no seu tempo, né? E respeitando a sua essência. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de aprender, de se desenvolver, de um tempo para assimilar tudo que está sendo passado. Tem gente que em 6 meses consegue fazer corrido, 6 meses faz e tá. Tem um aluno em Nova York palestrando. Mas tem pessoas que não têm esse mesmo, não consegue desenvolver nesse mesmo tempo, não tem disponibilidade, né? Então, assim, precisa, entre um bloco e outro, parar, assimilar, refletir. Então, as pessoas são diferentes. Então, a gente não pode tratar todo mundo igual, sendo que nós somos tão diferentes. Cada pessoa vai descobrir ali a sua jornada e vai fazer o desenvolvimento da sua comunicação da melhor forma para ela. Bom, então aqui, gente, eu encerro nessa apresentação falando para vocês busquem a ajuda se você sente que a sua voz não é ouvida, que você não consegue ser respeitada como gostaria, se você não está passando o valor que você tem, se você não está conseguindo engajar a sua equipe, se você não está conseguindo motivar, se você sente que o seu resultado poderia ser muito melhor, você pode buscar ajuda para melhorar a sua comunicação e você vai ver como realmente faz diferença. Estamos começando o mês de março, então eu vou deixar aqui a agenda. Nós temos aqui muita coisa acontecendo esse mês. Aulas abertas, vamos ter aulas abertas toda terça-feira, todas as terça-feiras, 7h30 da manhã. Então, próxima terça-feira, dia 10, nós temos aula, vamos ter a aula dia 17, 24 e 31. O raio-x da comunicação, que é esse curso 100% online,
já está com turmas abertas, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem, para quem quiser conhecer. E esse mês nós temos um evento especial do Dia das Mulheres e vamos falar sobre imagem. Alinhe sua imagem com sua comunicação, um evento muito legal. É um evento que vai acontecer presencial, é aqui na região de Campinas. Quem estiver aqui será muito bem-vindo. Eu também vou deixar o link aqui. Esse evento eu vou fazer em parceria com a Flávia Nicolau. Ela é uma especialista em imagem, então nós vamos ter uma palestra sobre o alinhamento da imagem com a comunicação, né? Por que é importante, como que isso acontece. E a Flávia, ela vai já dar ali as dicas e mostrar na prática como que você já pode fazer isso. E, além disso, vai ser um encontro maravilhoso. Temos o desafio de destravar sua comunicação em 7 dias, que vai começar no dia 18 e vai até o dia 25. Então, nós teremos aula no dia 18, com abertura. Eu fiz um formato diferente para esse ano. Vamos ver se vai funcionar. Com 2 aulas, tá? Normalmente, o destrave aconteciam com 3 aulas. Mas os alunos pediram para fazer com 2 aulas, então eu vou fazer esse formato. Vamos ver se vai funcionar. É uma semana que eu me dedico ao destrave, porque são pessoas, para quem que é o destrave? O destrave é para quem está travado, é para quem ainda não consegue falar, né? Elas não conseguem ainda fazer sua voz ser ouvida, muito menos respeitada. É aquela pessoa que não consegue falar nem na reunião do condomínio, né? Pessoa que tem dificuldade de se posicionar ali na reunião, tem muitos receios, ainda tem muitas travas. Então, o destrave, ele é para destravar, certo? Então, essa semaninha precisa ser uma semana, né? Por quê? Porque você tem um processo. Tem a aula no dia 18, aí a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente vai trocando mensagem, eu vou passando tarefa para vocês, tem um curso gravado que vocês vão assistir, aí vocês vão ter toda uma orientação, vão montar o pitch de vocês, e depois a gente vai fazer a apresentação na última aula, no dia 25. Então, é um processo, né? Cada dia, tudo que acontece ali não acontece por acaso. O destrave, ele é uma jornada de 7 dias que foi pensada, eu pensei cada detalhe, inclusive, assim, de ser pelo Zoom, né? Porque eu tive muito aluno que falou, por que você não faz pelo YouTube? Não dá pelo YouTube. O destrave tem que ser pelo Zoom, porque tem a troca. Mesmo que você não abra a câmera no primeiro dia ou no segundo, enfim. E também, a semana inteira eu me coloco à disposição dos alunos. Os alunos mandam mensagem no grupo, mandam mensagem individual. Eu estou à disposição, eu mesma vou respondendo. E sim, eu gosto. Eu faço questão de fazer esse trabalho. Porque o meu propósito é que o meu aluno tenha resultado, que destrave. Eu trabalho para isso, né? Então, se o aluno não destrava, eu estou fracassando no meu trabalho? Então, eu preciso criar mecanismos, entende? Para que ele possa destravar. Então, por isso que o destrave, ele é uma jornada de 7 dias, ele é uma jornada que tem que ser online, tem que ter tem que ser ao vivo, né? Não adianta eu gravar conteúdo e deixar vocês fazendo sozinho. Ele tem que ter essa troca instantânea, ele tem que ter essa troca ali em tempo real, né? Tem que ter esse acompanhamento e tirando as dúvidas em tempo real. Então, o destrave, ele é uma ferramenta, um curso que eu fiz para desenvolver as pessoas que ainda estão travadas, ok? Eu não estou mais travada, eu já tenho uma comunicação legal, então o destrave não funciona para você. Talvez o raio-x, a consultoria, enfim, fazer uma avaliação, né? O destrave, ele realmente funciona para quem ainda não está conseguindo fazer o seu pitch, ok? Aqui tem todas as nossas aulas. Hoje, sua imagem comunica antes da voz. Vamos falar na próxima aula, não basta ser bom tecnicamente, é preciso comunicar o seu valor. Então, hoje falamos que a imagem, ela interfere na percepção do seu valor. Na próxima aula, vamos falar
sobre como comunicar o seu valor. Depois, um errinho aqui, saiu influência. Nós vamos falar sobre influência na comunicação. No dia 24, persuasão, o poder de convencer, ótimo para quem vende, para quem precisa vender. E no dia 31, o poder da oratória, né? A oratória que é realmente o filé mignon da comunicação. Muita gente chega até mim, muitos alunos, não está nem destravado ainda, mas quer fazer oratória. A oratória é a expressão, ela é a comunicação com excelência através da oratória, da fala. Se você não destravou ainda a sua comunicação, não alinhou a sua comunicação, você não vai ter resultado fazendo a oratória. Então, a oratória, ela é o filé mignon da comunicação. Ela é para quem já está destravado. Né? E a oratória é incrível, porque realmente tem técnicas maravilhosas que vai te ajudar muito. Né? Mas, como eu falo, a comunicação é um processo. Então, primeiro você tem que destravar, você tem que alinhar a sua comunicação, entender como você comunica, para depois você começar a fazer o preparo de falar em público e trabalhar a sua oratória. Ok? E no dia 8, temos esse workshop presencial em homenagem ao Dia das Mulheres, e que vai ser aqui em Campinas, na Casa Barão, e nós vamos falar sobre alinhe sua imagem com a sua comunicação. Vai ser um brunch especial, então vai ter muitas comidinhas, vai ser ali realmente um encontro descontraído, né? Momento para falar de imagem, autocuidado, vamos falar também de comunicação e presença, e vai ter muita troca, muita conexão, muita valorização feminina, vai poder fazer networking. Então, assim, vai ser um evento muito lindo. E agora eu vou parar aqui a transmissão para a gente poder ver vocês. Quem que está aqui comigo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada por... Vou parar aqui o compartilhamento. Agradeço a presença de todos. Dia para se viver, muito obrigada. Uma semana abençoada para você, Gabriel, para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha conseguido trazer aí realmente a importância que a imagem tem na nossa comunicação, inspirado vocês a melhorarem a comunicação. E espero vocês aí no nosso evento, dia 8. E na próxima terça-feira teremos mais aula, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.